O Porto acabou a 14ª jornada do campeonato com a vitória frente ao Benfica. Num jogo que não se assinhava fácil, os Dragões venceram o Benfica em casa por 5-0. Golos de Hulk, Falcão e Varela ditaram o resultado final. E agora o nosso programa diário de Verdes Terras, com as nossas jornalistas Diana Tavares e Inês Vasconcelos, que nos vão falar um pouco sobre o ordenamento de território no concelho de Vila Franca de Xira. Vila Franca de Xira, cidade vizinha do Rio Tejo. Cidade de touros e campinhos, forcados e corridas. Mas também uma cidade com grande risco de cheias. Toda a cidade de Vila Franca de Xira está sobre uma vasta bacia hidrográfica do Tejo. A bacia hidrográfica é um conjunto de cursos de água ligados a um rio principal, que neste caso é o Tejo. Mas se a bacia hidrográfica se situa em toda a Vila Franca, por que é que não vemos os cursos de água? O que aconteceu é que o homem criou estruturas subterrâneas para o escoamento das águas, se dar debaixo da cidade. Ou seja, as águas provenientes das províncias de Vila Franca de Xira passam por baixo da cidade e acabam por escoar no rio. Mas é claro que nem todo o canal que flui para o Tejo é subterrâneo. Temos o caso da Ria de Santa Sofia, que quando chove, este canal, que armazena uma grande parte de toda a água que escoa para o rio, enche e algumas vezes chega mesmo a transbordar das margens feitas de gabiões que não são mais que várias pilhas de pedras amarradas com correntes que aqui podemos observar. A água corre por este túnel e flui por baixo de toda a cidade até chegar ao rio. Quando o tempo está seco, a cidade não se tem de preocupar com nenhum problema. Mas quando as terras estão secas e Vila Franca de Xira se depara com uma grande quantidade de chuva, a situação pode-se complicar. Os rios dividem-se em 3 partes: leito ordinário, leito de estiagem e o leito de cheia. Leito ordinário é o sulco por onde correm normalmente as águas e os materiais transportados. O leito de estiagem é a zona mais profunda onde correm as águas de verão. O leito de cheia é a área inundável quando o nível das águas ultrapassa o leito ordinário. No caso do Tejo, esta área é bastante vasta, visto que Vila Franca de Xira é uma cidade construída quase sobre o rio. As Lesírias, zona agrícola com mais de 20.000 hectares, fica toda ela praticamente ao nível das águas do Tejo. Por isso, quando as águas sobem, a Lesíria é toda ela inundada. Mas este é ainda o menor dos problemas. Na outra margem do rio, vivem mais de 135.000 habitantes que têm as casas juntas ao leito de cheia. Este pode ser um problema sério para quem não está preparado para ter uma inundação em sua casa. No passado, muitas centenas de pessoas já morreram e muitas outras ficaram desalojadas devido à enchente do Tejo ou deslizamento de terras. Quais são os planos e as estratégias adotadas pela Câmara de Vila Franca de Xira para evitar que algo parecido volte a acontecer? Vila Franca de Xira desenvolveu um complexo sistema de drenagem das águas, no qual confia plenamente para evitar qualquer género de cheias. Vila Franca de Xira desenvolveu outros sistemas para a consolidação de vertentes instáveis, como aplicação de biotelas, ancoragem ou mesmo, como já tínhamos visto, os gabiões. Apesar de Vila Franca de Xira tentar evitar que alguma catástrofe aconteça, parece também querer provocar a força das águas, que tão próximo passam. Novos projetos de ordenamento de território envoltos em polémica sucedem-se. Primeiro foi a plataforma logística de Castanheiro do Ribatejo, a ser construída em Reserva Agrícola Nacional. Agora é o empreendimento Nova Vila Franca de Xira, um projeto de cerca de 2.000 focos em leito cheio do Tejo. É uma pretensão da data de 1994 que pretende criar nesta planície ribatejana um grande parque urbano. No início, o projeto apontava para 3.400 focos espalhados por toda esta zona. Agora, o plano de loteamento confina-se à área que vemos à direita da estrada. O aterro estima-se que tenha 5 metros de altura, que vai levar com prédios que podem ir até os 9 andares e, portanto, vai ficar muito acima do tabuleiro da ponte. Esta área está a ser projetada com o objetivo de Vila Franca de Xira se expandir.
No centro vital de Vila Franca, essa expansão é neste momento impossível, por isso Vila Franca vira os olhos para esta planície. Mas esta área encontra-se em leito de cheia do Rio Tejo e nas imagens captadas em antigas inundações permitem vislumbrar o que pode vir a acontecer nesta lesíria. Então por que aprovar um empreendimento desta grandiosidade? Acordos antigos são a justificação apresentada. Alberto Mesquinha, vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Esse acordo foi celebrado e para nós a Câmara Municipal é uma entidade de bem e tem que honrar os seus compromissos. De outra forma, teria que indemnizar os privados em muitos milhões de euros que certamente a Câmara não ia ter condições financeiras para resolver uma questão destas. Mas nunca foi completamente proibida a ocupação desta área. No anterior Plano de Ordenamento do Território do Concelho, esta lesíria era uma UD, Área de Atividades Diversificadas, em que a componente populacional era reduzida. Mais tarde, para viabilizar este projeto, passa a ser classificada como UH, Área de Expansão dos Aglomerados destinada à construção de novos conjuntos residenciais. Nessa altura, o projeto deixa de abranger toda a lesíria e restringe-se a este espaço, mas na zona onde o INAG disse que não se pode construir. Vai ser criado um parque de 23 hectares. Ao todo, são 57 hectares de zona de habitação e de serviços como de tribunal e de lazer, que serão criadas numa área de alto risco de cheia. O futuro de Vila Franca de Xira é continuar a crescer. Continuar a abrir portas para cada vez mais pessoas. Mas será que estão a ir num bom caminho? Esperemos que sim. E mais uma interessantíssima reportagem das nossas repórteres Diana Tavares e Inês Vasconcelos. José Sócrates daqui a pouco para nos falar sobre o estado atual do país. O Primeiro-Ministro... Fortes ventos e chuvas chegaram ao continente e vieram para ficar. Depois de muito tempo sem chover, as terras não estão preparadas para receber tais condições meteorológicas. Lisboa e Beja são as regiões mais afetadas. Vila Franca de Xira deparou-se ontem à noite com fortes cheias. Depois de um longo período de chuvas, as margens do Tejo não suportaram a massa de água, inundando uma grande parte da baixa de Vila Franca de Xira e o cais de Ilhantra. Connosco temos Joana Soares, que está de momento no local para nos mostrar o estado da situação e o descontentamento das pessoas afetadas pelas cheias. Boa tarde. Boa tarde, Sara Tavares. Estamos aqui em Vila Franca de Xira, no cais, onde ontem pelas 22 horas muitas pessoas apanharam um grande susto. Vamos falar com alguns habitantes para tentarmos perceber o que realmente aconteceu. Boa tarde. Boa tarde. Como se chama? Maria Ferreira. E a senhora vive aqui? Sim, sim. Então, e as cheias de ontem afetaram-na? Sim, sim, há muito tempo que vivo aqui e quase todos os anos situações idênticas a esta acontecem. Mas este ano as cheias foram muito mais fortes. Vivo ali ao lado da Ilhandra, numa região que é muito afetada por este problema. E quais foram as consequências destas cheias? Muitas casas inundadas, muitas pessoas que precisaram de assistência e muitos danos materiais. Acha que a Câmara deveria implantar algumas medidas preventivas? Sim, sim, claro. Acho que sim. A Câmara deveria dar prioridade à segurança da população, ter mais em causa o bem-estar das pessoas e preocupar-se menos com construções de alto custo monetário. Muito obrigado pela sua opinião. Boa tarde. Realmente nota-se que as pessoas ficaram muito transtornadas com a situação ocorrida ontem. Ontem, por estas horas, ocorriam fortes chuvadas e esta zona encontrava-se toda ela já debaixo d'água. Vamos então falar com mais um habitante. Boa tarde. O senhor vive aqui em Vila Franca de Xira? Sim, vivo, sim. Sabe-me dizer o que realmente aconteceu? Olhe, o que aconteceu ontem foi muito simples. Eu estava ali, vindo da Ilhandra, fazer o meu passeio matinal, e de repente começou a chover muito. E eu, tudo bem, mas depois continuou a chover muito. Eu aí, espera aí. Eu vi que a água estava a começar a subir muito. E eu telefonei logo para a minha mulher, a Ermelinda. A dizer o quê? Não me lembro muito bem. Mas posso-lhe tentar dizer. Disse-lhe mais ou menos assim. Ermelinda, prepara aí o balde e a esfregona que vamos ter peixes em casa. Então e o senhor ficou com a sua casa inundada? Olha, se me perguntar se tive a casa inundada ou não, eu digo-lhe assim. Quando eu cheguei a casa, tinha a mesa da sala a boiar. Muito bem, obrigado. Pronto, mais uma opinião
Realmente nota-se que as pessoas ficaram algo afetadas com a situação vivida ontem. Já tivemos exemplos de casas inundadas e transtornos de pessoas aqui do concelho. Boa tarde. Boa tarde. Então, a senhora teve conhecimento do que aconteceu aqui ontem? Não muito, vivo lá em cima do Bom Retiro. Então, muito obrigada. Boa tarde. Obrigada. Foi ali que ontem os anfíbios entraram dentro da água para ajudar as pessoas que se encontravam no rio na hora de maior risco de cheia. Vamos só entrevistar mais uma pessoa. Boa tarde. Boa tarde. É residente em Vila Franca de Xira? Sou sim. Então, e sabe-me dizer como passou a noite de ontem? Se refere às cheias, ontem estava a vir da escola e não me deixaram passar para este lado da linha. Acho que estava a ver aqui operações militares, não sei, de resgate, as pessoas estavam aí no rio. Mas quando estava do outro lado da linha vi várias pessoas aí a chorar e, não sei, devem ter perdido a casa. Não sei, foi uma situação horrível. Ok, muito obrigada. Então, realmente a situação aqui vivida ontem foi de terror. Passo a emissão para o estúdio. Imagem de Ricardo Pereira, Joana Soares, em Vila Franca de Xira.